Combater a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Elza Mendes, sou assistente social e estou na coordenação pedagógica do lote 25 Bahia Produtiva, por meio da cooperativa Copersuba. E para a nossa discussão de hoje, com mais um tema de suma importância, né, que nós vamos falar da praga da cafeicultura, estamos aqui com a coordenadora de campo, Alana Azevedo, ela que é engenheira agrônoma também, e o nosso convidado especial, Edenilson Batista, engenheiro agrônomo e doutor em fitotecnia. Gratidão enorme, Edenilson, pela sua disponibilidade. E aí, agora eu passo para vocês. Olá, sejam bem-vindos. Como a Elza já me apresentou, meu nome é Alana Azevedo, sou engenheira agrônoma, estou como coordenadora de campo, né, da equipe do lote 25 nesse projeto Bahia Produtivo. Dando continuidade, né, essa assistência técnica à distância, esse até à distância, nesse momento aí que a gente enfrenta esse Covid. A gente está aqui hoje para falar sobre as principais pragas, né, que afetam a cafeicultura aí, tanto aqui na nossa região, né, no nosso planalto aqui da Conquista, região sudoeste como um todo, e trazendo, né, esse convidado aí, que é um amigo, um colega, foi um colega de turma, e é um amigo da área, estudou bastante nessa área de pragas aí, doutor na área de fitotecnia, também colega da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, aqui da UESO. Estudou essa área de pragas, né? Ele vai se apresentar um pouco aí, já é um parceiro nosso aqui. Passar a bola aí para você, Dena. Edenilson, né? A gente chama de Dena, que já é um apelido. Amigo nosso aí. Fique à vontade, meu amigo. A bola é sua aí. Olá, Alana. Olá, Elsa. Olá, pessoal. Como foi muito bem apresentado, né, por Alana e por Elsa, eu sou Edenilson Batista Ribeiro. Sou engenheiro agrônomo formado pela UESB e mestre e doutor em fitotecnia. No meu mestrado eu trabalhei com bicudo do algodoeiro e no doutorado eu trabalhei com ácaro rajado em amendoinzeiro e morangueiro e na aplicação de silício via foliar para avaliar os efeitos na biologia desse ácaro. E eu já tive o prazer de fazer uma participação, né, no Até à Distância e fui convidado pela segunda vez. Isso aí. E com certeza agradeço o convite, né? E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre algumas pragas, né, as mais importantes do cafeeiro. O cafeeiro, ele é uma cultura muito importante para a região sudoeste da Bahia, tendo como principais regiões no Brasil, tendo como principais produtores os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Bahia. E na Bahia existem duas regiões que produzem a maior quantidade, que são a região do Cerrado, a região oeste, e a região sudoeste da Bahia, representada pelo Planalto, mais especificamente produzindo um pouco mais as cidades de Vitória da Conquista e Barra do Choça. E nossa região consegue produzir bem o café, um café de qualidade,
Entretanto, os agricultores sabem que não é fácil conseguir uma produtividade alta e com qualidade em função dessas pragas que ocorrem e acabam diminuindo a produção e ou a qualidade do café. E hoje eu trouxe algumas pragas, as mais importantes, né, que ocorrem na cultura e também na nossa região. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o ciclo biológico, a forma que ela ataca a planta e como fazer o controle. E agora nós vamos começar com o bicho mineiro, que na verdade é uma mariposa pequena. Vamos abrir na tela, né, Dena? A apresentação. Isso. Pode abrir, amigo. Pode. Pode. O pessoal visualizar melhor. Só um minutinho. Deixa eu ver se está aqui na tá. Beleza. Só um essa informação das pragas, ela é bastante importante, porque nós temos vários agricultores que participam, que são atendidos pelo Bahia Produtivo, pelo projeto Bahia Produtiva, em diversos municípios, com a cadeia produtiva do café. É uma cadeia produtiva extremamente importante para a região. A gente sabe que a região do Sudoeste, o Planalto da Conquista como um todo, e quando a gente fala de Planalto, a gente fala de todos os municípios que envolvem, que estão em torno de Vitória da Conquista. Todos esses municípios, eles abrangem uma grande região produtora de café. A gente cita aí Barra do Choça, Ribeirão do Lago, a própria Vitória da Conquista, né, as regiões, os circunvizinhas. Então, é uma cultura bastante importante. E como o Dena falou aí, as pragas elas afetam diretamente na produtividade e na qualidade final, também na bebida do café. Né? Então, é um tema bastante pertinente e a gente abre agora para discussão aí, né, Dena? Volta para você. Beleza? A tela aí tá tranquila, Alana? Beleza. Tá beleza aí, Dena? Tá. Pronto. A hora que vocês quiserem, eu dar um toque aí para eu ir passando. Certo. Pode passar para a próxima. Bom, gente, o bicho mineiro, né, do cafeiro, o Leucoptera coffeella, ele é uma mariposa que tem mais ou menos 6,5 milímetros de envergadura, como vocês podem ver na imagem, e ela foi introduzida no Brasil em aproximadamente 1850. Vieram da África, originário da África, e foi introduzido no cafeiro no ano de 1850. Os danos ocorrem da seguinte forma: o adulto, como vocês podem ver na imagem, elas fazem a postura na face superior da folha. Quando eclode a larva, essa larva ela migra para o interior da folha, fica entre a epiderme e o parênquima, por isso, formando galerias ou minas. Daí o nome popular de bicho mineiro. E ele se alimenta, né, desse parênquima e acaba causando essas lesões nas folhas, como vocês podem ver na imagem. E quando ocorre uma densidade populacional alta, acaba causando a desfolha do cafeeiro e, em consequência, diminui a fotossíntese e, consequentemente, diminui a produtividade. Regiões com período seco prolongado e a baixa umidade relativa do ar, acaba favorecendo o aumento populacional dessa praga, bem como a aplicação de produtos cúpricos. Aqui vale a ressalva de aplicação de produtos de fornecimento de micronutrientes via cobre. Tem que ter cuidado, né, para não exagerar, acaba favorecendo a explosão populacional dessa praga. O ciclo biológico dela varia de 19 a 87 dias,
e isso depende de diversos fatores, como a qualidade do alimento, no caso, a nutrição do cafeeiro, se ele está tendo algum nutriente em excesso, que pode favorecer a praga, clima, como eu falei, temperatura alta aí, umidade do ar, se o café é sombreado ou não, ou seja, são diversos fatores que podem favorecer o aumento ou diminuição do ciclo. E a fase larval, que é a fase que essa praga causa os danos na folha, ela varia em torno de 9 a 21 dias. Então, fica de 5 a 8, a larva de 9 a 21, a pupa em torno de 40 dias até a emersão do adulto. A pupa ela é conhecida também como crisálida, como vocês podem ver na imagem, que forma essa como se fosse uma teiazinha em forma de X, e quando ela vai formar a crisálida, ela fica na parte de baixo da folha. E as lesões... as lesões, elas são bem típicas. Elas formam parecido com uma necrose, e quando tem mais de uma larva por folha, elas se coalescem, ou seja, elas se juntam. Quando a população é muito grande, acaba promovendo a desfolha do cafeeiro. O monitoramento da infecção... Passar o slide? Pode passar. Pode. Pode passar? Mais uma vez. Isso. Então, o monitoramento, ele é feito coletando o terceiro par de folhas do terço médio da planta, como vocês podem ver na imagem. Por talhão, são coletadas uma folha por cada quadrante, ou seja, do quadrante norte-sul, um par de folha do quadrante norte-sul, leste e oeste da planta, ou seja, cada planta vão ser coletadas 8 folhas, 4 pares de folhas, e o ideal é que se colete em torno de folhas de 25 plantas por talhão. O caminhamento é feito em zigue-zague. Qual seria o tamanho do talhão aí, Dena? Oi? Qual o tamanho do talhão? Você falou que são 25 plantas por talhão, só para a gente dar uma noção mais ou menos o talhão mais ou menos de 5 hectares, mais ou menos. Pronto, então em 5 hectares você coletaria as folhas de 5 plantas. É de isso? 25 plantas. 25. Pronto, certo. Aí seria um par de folha de cada quadrante da planta, do terço médio, que seria dos quadrantes norte, sul, leste e oeste. Certo. Beleza. Isso. Quando a população está em torno de 30%, ou seja, de cada 100 pares de folhas são encontrados 30 larvas, já é hora de fazer o controle. Isso seria para o controle químico, só que o ideal é que o controle químico não chegue à necessidade de se fazer esse controle. Então, para que não seja feito, para que diminua a chance de se fazer esse controle, alguns outros tipos de controle têm que ser tomados antes de chegar nesse ponto, que são o controle cultural, que seria a manutenção das plantas companheiras nas entrelinhas do cafeeiro. Essas plantas elas vão favorecer a população de inimigos naturais, tanto parasitoides quanto predadores. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre os predadores. E, basicamente, isso. O controle comportamental ele é feito por meio da utilização da chamada técnica de confundimento, que é feito através do uso de feromônios sexuais, né?
que atuam em machos, ou seja, são sintéticos do feromônio sexual produzido pela fêmea. As armadilhas são colocadas em campo e os machos acabam sendo atraídos para essas armadilhas. E é a técnica chamada de confundimento. Por isso, elas confundem o feromônio. Ao invés de ir para a planta, ao invés de fazer a cópula na fêmea, eles vão procurar a armadilha. Dessa forma, diminui a quantidade de cópula e, consequentemente, menor quantidade de fêmea para fazer a postura. E o controle biológico, pode passar? Pode ir passando? O anterior. O anterior, beleza. E o controle biológico ele é feito basicamente por alguns parasitóides e o mais importante são as vespas, como a gente pode observar na imagem aí, o ninho de vespa, conhecido popularmente como marimbondo. Entretanto, é um pouco complicado, né? Porque assim, esses insetos, essas vespas acabam trazendo algum perigo, é necessário ter bastante cuidado, porque a gente recomenda a manutenção desses ninhos em campo e favorecer as condições para que eles permaneçam. Entretanto, algumas pessoas são alérgicas, né? Alguns produtores, então tem que ficar atento a esse cuidado. Então, basicamente, o controle biológico é feito por essas vespas e alguns parasitoides, mas o mais importante mesmo são essas vespas. E para reconhecer se a larva foi predada ou não, a lesão na folha, nos primeiros slides, na face de baixo da folha, você observa que quando a larva é predada, tem essa linha rasgada e não há a presença mais da larva. Ou seja, a vespa foi, rasgou a mina e se alimentou da larva. Agora nós vamos falar um pouco sobre a broca do cafeeiro. Então, a broca do café, o nome científico é Hipotenemus rampe. Ela é um besouro, também de origem africana. E aqui eu abro um parêntese, e isso não vale só para a cultura do café, vale para as culturas em geral. A gente for observar as pragas chaves de quase todas as culturas, geralmente são pragas que não são originárias do Brasil. Isso porque, quando elas são trazidas para o Brasil, elas não têm no nosso país nenhum inimigo natural que possa fazer o seu controle. Então, ela acaba que se proliferando de forma sem nenhum agente de controle biológico. Então, a sua população acaba explodindo e por isso que ela se torna uma praga-chave. A broca do cafeiro é um besouro bem pequeno, que tem em torno de 2 milímetros de comprimento. E é fácil reconhecer se o café tem a broca ou não, porque no fundo do café, na parte de baixo do fruto, vocês podem observar como na imagem, tem um furinho, que é por onde a broca sai quando adulto. E aqui tem algumas imagens do que essa broca causa no fruto. Nós podemos observar que o desenvolvimento fica comprometido e quando a população é grande, acaba acumulando bastante broca dentro do fruto. E na colheita, quando for colher e vender esse café, aí vai perder bastante a qualidade, que vai produzir aquele grão que a gente chama de boia. Sobre a água. Essa praga, na nossa região, a gente tem bastante problema com ela, porque, como você falou, às vezes no campo ela não é tão perceptível, mas quando a colheita é realizada,
e que é feita a despolpa do café, que você consegue visualizar o interior do fruto, é que você vai ver que ele está, que o fruto ele foi consumido. Então ele fica leve, como você falou, aquele café boia. Por que ele boia? Ele perde a densidade normal do fruto, então ele acaba subindo ali, se colocado num balde, num reservatório para fazer a separação, então ele acaba boiando. Isso, Porque esse inseto ele consome o fruto e ele acaba ficando mais leve. Então causa isso. um defeito no grão, o grão ele acaba ficando mais leve, além do aspecto visual. Se você for fazer uma classificação de café, essa classificação ela acaba perdendo, o café ele acaba perdendo muito nessa classificação porque é considerado um defeito, né, um defeito grave, enquanto característica, né, na classificação do café. Então, além do peso em si, né, o desgaste que causa no fruto, é a questão da classificação também. O café ele perde muito ponto com esse ataque, né, com essa característica de broca aí. E o sabor da bebida, né, que quando faz a torra e, Afeta também, e, a, exatamente. e a moição, e moe, acaba torrando e moendo os, a broca, né, e isso influencia no sabor da bebida. Todo um processo de contaminação, porque acaba o inseto ele acaba ficando junto ali, né, com o grão. Uhum. E voltando a falar, o ciclo da broca, ela fica em torno de 30, de 25 dias a 37 dias, como eu falei anteriormente para o bicho mineiro, isso é influenciado pela, pela condição nutricional da planta e do grão, no caso, quando há um desequilíbrio de algum nutriente, a praga acaba se aproveitando desse excesso de nutriente, a temperatura, a umidade. Geralmente, quando a gente fala de ciclo biológico, esses fatores eles influenciam praticamente todas as pragas. O monitoramento ele é feito pode ser feito de duas formas, ou coleta dos frutos no terço médio da planta, como vocês podem observar na imagem. Então, deve-se fazer a amostragem de frutos já na primeira florada, mais ou menos uns 10 frutos do terço médio da planta, sendo feito em mais ou menos 100 plantas por talhão. Em seguida, esses frutos eles são contados e os frutos atacados são separados e contados, e o nível de infestação ele não pode ultrapassar 5%. Só lembrando, gente, que quando a gente fala de monitoramento, ela é uma técnica em que, assim, quando a gente fala em 5%, já é o controle mais drástico, que seria o químico. A gente sempre reforça aqui que o ideal é não fazer, que a gente não recomenda que seja feito o controle químico. Ou seja, não é legal que se chegue nesse ponto. Então, quando a infestação está em torno de 3 a 5%, já é hora de fazer o controle. Outra forma de controle, de monitoramento, que foi desenvolvida, né, pelo IAPA, Instituto Agronômico do Paraná, é com essas armadilhas. É uma garrafa PET com esse vidrinho. Esse vidrinho tem uma mistura de etanol com óleo de café. A garrafa PET ela é pintada de vermelho, que favorece a atração da praga. E no interior contém essa mistura, 10 ml dessa mistura de óleo de café com etanol. No caso, são colocados 200 ml de água
com 5% de sabão, e deve ser distribuída no mínimo 25 armadilhas por hectare, também no terço médio da planta. E todas essas, quando a gente fala de monitoramento, todas essas formas de monitoramento em que se utiliza armadilha que favorece a coleta, elas acabam funcionando também como uma medida de controle, né? Quando a eficiência dessas armadilhas são boas e acaba coletando uma quantidade grande da praga, a gente acaba recomendando também essas formas de monitoramento como controle. O grande detalhe aí, Dena, não sei se você tem informação, é essa questão do etanol. Porque o etanol, para fazer a compra, a gente não consegue comprar ele com facilidade. A compra do etanol, ele tem que ser liberado, se não me engano, para laboratório. Então, assim, você não tem como comprar facilmente o etanol. Entendeu? Entendi. Esse seria, assim, um dos grandes empecilhos para o pequeno produtor, nesse caso. Os grandes, eles conseguem comprar o etanol e tem como fazer esse método de controle. Nós já tentamos fazer, inclusive na região, com alguns agricultores, nós já tentamos fazer essa técnica. Agora, a grande dificuldade nossa foi encontrar o etanol para comprar, porque é um produto controlado, né? É uma forma de álcool, só que ele é uma forma diferenciada de álcool. E o grande problema nosso aí foi esse, foi o local, né, para a gente fazer a compra desse material, do etanol. Entendi. Uma Aí pena, né? a gente até recomendou, tem algumas recomendações, e a gente pode até passar depois para o pessoal para fazer outros tipos de armadilha com a própria cauda do café, porque o que atrai seria justamente o cheiro, né, que o pó, que o café ele propaga para atrair a praga até a armadilha. Oi? Ou o próprio óleo de café, né? Isso. O que atrai, na verdade, é o aroma, né? O cheiro do... Pode continuar. Pode passar. Pode passar? Ele basicamente tem duas formas. Tem um controle cultural, que eu volto a reforçar, que é interessante deixar as plantas companheiras na entrelinha para favorecer o aumento da população de parasitoides. E também uma colheita bem feita, colheita manual, para que não fique frutos remanescentes, e a coleta de frutos que porventura caiam no chão, né? Esses frutos acabam sendo foco de populações de fonte de inóculo, né? Ou seja, são focos de populações na safra no ano seguinte. E o controle biológico tem sido feito alguns trabalhos, né, com a vespa de Uganda, né, que é um predador, que é um parasitoide, mas até então, infelizmente, não conseguiram grandes resultados. Outra forma que estão estudando para tentar controlar a broca do café é por meio da aplicação do fungo de Beauveria baciana, que também não tem sido muito eficiente, ou seja, o controle mais efetivo até então é o cultural, como eu falei anteriormente, por meio da catação da colheita bem feita, para evitar que fiquem frutos remanescentes na planta, e a coleta de frutos que porventura fiquem no solo. Na verdade, assim, Dena, a gente sempre discute com os agricultores, né? Sempre debatendo algumas questões, principalmente com relação ao manejo da lavoura de uma forma geral.
Uhum. Com relação à preocupação do solo, ao manejo correto do solo, manter sempre o solo coberto, uma planta bem nutrida, todo esse manejo de solo, de planta. A gente até discute assim, brinca com os agricultores que quando a gente está bem, de saúde, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue Isso, sobreviver a uma gripe, a uma doença, se a gente estiver bem nutrido de uma forma melhor do que se não tivesse. Uma isso, pessoa bem alimentada, ela consegue ter uma resposta melhor, o sistema imunológico dela, ela consegue ter uma resposta melhor a doenças. Né? Então, a planta não é diferente. A planta bem nutrida, um solo bem cuidado, ela consegue ter uma resposta satisfatória tanto às pragas quanto às doenças. Isso serve para todas as pragas, todos os tipos de doenças de uma forma isso, geral. Né? Então, uma planta bem nutrida, um manejo de forma geral. A gente sabe que o controle biológico, você cita aí alguns fungos, alguns insetos, algumas bactérias, né, de outros exemplos, que pode ser feito para o controle de pragas e também o controle de doenças, são uhum, organismos vivos que controlam outros organismos vivos. E a gente sabe que isso ocorre naturalmente na natureza. Então, isso, assim, é um exemplo de uma coisa que acontece normalmente se aquela lavoura ela estiver em equilíbrio, se aquela área de produção ela estiver em equilíbrio. Então, tudo isso influencia o manejo adequado, o manejo adequado do solo, das plantas, das áreas que estejam próximas também, um isso, quebra-vento, não é isso? É uma cobertura de solo. Então, tudo isso influencia para a qualidade daquela lavoura e para a resposta que ela vai ter a um ataque de uma praga, a um ataque de uma doença. isso. Agora nós vamos passar já para a próxima praga. Na verdade, é um complexo de praga, né, que são as cigarras do cafeeiro. São várias espécies, na verdade, mas tem três que são as principais, três gêneros, na verdade, quesada, fidicina e carineta. O ciclo das cigarras, ele varia bastante, os ciclos são bem longos, tem cigarra que fica até 3 anos, o ciclo é de até 3 anos, e boa parte desse ciclo biológico é no solo. Na verdade, o adulto da cigarra vive muito pouco quando comparado com as fases de ninfa, né, que são as fases jovens que ficam no solo. Enquanto as que ficam no solo ficam em 1 ano, 2 ou até 3, a fase adulta fica em torno de 20, 30 dias. E essa questão é o grande problema, né? Porque assim, de 2 anos, 2 anos e meio, quase que total, ela sendo praga, efetivamente praga, porque ela causa dano justamente na fase de ninfa, que é uma fase que é subterrânea, o que dificulta ainda mais o controle. Ela fica no solo em torno de 35 centímetros de profundidade durante todo esse período, sugando a seiva, né, do cafeeiro. Em algumas lavouras a gente consegue até ver algumas áreas assim, o que fica, me recordo agora o nome dela, que fica só quando ela troca lembra aí? Exúvia. Isso, a exúvia. Eu me lembro que na UESB mesmo tinha algumas áreas que eram infestadas assim de exúvia. Isso, Ficava só, o pessoal chamava de casca. As cascas da cigarra, vulgarmente conhecido como casca. Porque ela isso, troca, né? O momento que ela troca, e essa casca ela fica presa ali nas isso, plantas. Aí sim. é bastante interessante, porque às vezes o pessoal fala que trocou de pele. Aí, às vezes fala assim também, trocou de pele. Uhum.
E a gente vê muito isso. Só que esse momento, como você está falando, não é nenhum momento próprio do dano. O dano maior é quando ela está justamente debaixo do solo e as pessoas não conseguem ver. É justamente o tempo maior que ela causa dano, né? O ideal é que em cada talhão, para saber se há a presença da cigarra, é abrir trincheiras no solo, mais ou menos da profundidade da raiz central do café, da raiz pivotante, e a largura ela deve ir de um pé de café ao outro. Aí, a partir dessa trincheira de ninfas ali no solo e constatar que há uma população causando. A trincheira, Dena, só para. Pode ter alguém que não sabe o que é uma trincheira. A trincheira nada mais é do que você abrir um buraco mesmo na lateral do solo, né? Você vai cavar na profundidade ali entre o café para avaliar justamente se tem, né, aí nessa profundidade que você falou, de 35 centímetros. 35. Se você consegue encontrar essas cigarras aí. E o grande problema, né, para o controle da cigarra é que, como eu disse anteriormente, ela é uma praga, principalmente na fase que ela está se alimentando da cultura, ela é uma praga de solo. Ela é praga na fase de solo. Ou seja, para o agente de controle chegar até o alvo, que no caso é a ninfa da cigarra, é bem complicado. Então, o que se tem tentado fazer é a utilização, na verdade, não é nem tentado fazer, é que no campo ocorre naturalmente a infecção dessas ninfas pelo fungo metarrísio anísope. Só que essa infecção ela não é efetiva ao ponto de ter um controle bom dessa praga. Então, o que se recomenda é o controle cultural, que seria a eliminação, né, de lavouras velhas e infestadas para diminuir o foco de infestação e a substituição dessas lavouras antigas por lavouras novas. Infelizmente, é o que se pode fazer, assim, isso para evitar o controle químico. A verdade é que o canto da cigarra, já ouviram falar? Tem algumas pessoas que gostam do canto da cigarra, mas a bichinha não faz nada bem, não é nada legal, não. Não, não. Principalmente na caatinga, né? O pessoal fala que quando começa a cigarra a cantar é que vem chuva. Vem chuva. Verdade. Mas nessa maravilha toda, não. Não, Vai lá, Débora. Agora nós vamos falar dos ácaros, né, do cafeiro, que também é um complexo de ácaros, que são pragas, e os mais importantes são o ácaro vermelho, né, o Origônicos, o ácaro branco e o ácaro da mancha anular, o leprose, né, que é o Brivipapus, na verdade é chinês, que se fala que é Phoenis. Durante muito tempo, essa identificação ela foi equivocada, ou então ocorre os dois no cafeiro. O Brevipalpus é esse vermelho da imagem, os dois vermelhos em destaque, e o branco é bem, bem grande, como vocês podem observar na imagem. Então, os ácaros, de modo geral, eles são bem pequenos e dificilmente são visíveis
A maioria não é visível, muito facilmente visível ao olho nu. Até para visualizar tem que ter já alguma prática para saber onde é que ele se esconde e observar direitinho, mas o pessoal geralmente utiliza lupa em campo, é o mais recomendado para poder enxergar. Umas lupinhas de aumento de 10 vezes consegue enxergar mais facilmente. Então ele ataca a parte superior da, das folhas do cafeeiro, eles raspam a epiderme, né, da folha e se alimenta do conteúdo celular, que é extravasado. É um pouquinho diferente dos insetos sugadores. Abrir um parênteses aqui, né, que ácaro não é inseto. Ácaro está mais próximo das aranhas do que dos insetos. Mas só uma ressalva, ele não, diferentemente dos sugadores, ele não se alimenta do fluxo de seiva, ele rasga a folha. Ao rasgar, as células extravasam o conteúdo, ele se alimenta desse líquido que é extravasado. Geralmente, o que promove a maior população, o aumento da população de ácaro, são períodos quentes e secos, que favorecem a formação de poeira. Então, aquelas poeiras que formam aqueles relevos nas folhas acabam favorecendo o aumento da população dos ácaros. Geralmente, o ataque de ácaros, sobretudo desses ácaros em cafeira, sobretudo o ácaro vermelho, é em reboleira. Ele não é na área toda. Inicialmente, ele começa por reboleira, ou seja, são infestações concentradas em pontos específicos, né, da lavoura, e a planta vai secando do ápice, vai perdendo as folhas apicais e atrasando o crescimento da planta. A verdade é que ele causa, assim, como você falou, ele causa um dano na folha, ele rasga a folha. Então, uma planta que está ali sadia, de repente uma praga dessa, ele chega, rasga a folha, e a folha danificada, ela extravasa o líquido, e enquanto deveria a planta estar ali se nutrindo normalmente, ele vai acabar se alimentando desse líquido, né, intracelular, e vai acabar nesse processo todo. Isso a gente está falando de um indivíduo. Agora, se a gente imaginar vários indivíduos em reboleira numa planta, ele causa um dano, vários desses, né, apesar dele ser microscópico, vários deles causam danos enormes. Isso se a gente falar numa lavoura, então, ele afeta diretamente, né, na planta. Então, causa sérios danos realmente. E falando agora um pouco do controle, volto novamente aqui, né, para a questão do controle cultural, voltando para a manutenção das plantas companheiras, né, na entrelinha, e evitar a pulverização com produtos químicos que possam diminuir a população de predadores que porventura não, que com certeza estão na área. E o controle biológico ele é feito basicamente com a manutenção das populações de outros ácaros predadores, sobretudo da família dos fitoseídeos, que são os grandes ácaros predadores. Pode ser feito tanto com o cuidado, diminuir a aplicação de produto de inseticidas, né, ou de acaricidas, como na manutenção dessas plantas
das plantas companheiras nas entrelinhas do cafeeiro. Outra forma é através da compra, né, desses fitoseídos, biocontrole, né, que vende diversos ácaros da família Phytoseídeos, que podem atuar no controle desses ácaros. Basicamente, essas são as formas de controle. Encontra facilmente no comércio, né? Encontra, sim. Quer dizer, na verdade, na Bahia é um pouquinho complicado para encontrar. Quem tem, eu não sei se já está vendendo mais facilmente, e talvez esteja, porque a Bahia agora, felizmente, né, a gente se tornou um polo produtor de morango, ali a região da Chapada. Estou só abrindo parênteses para dizer o seguinte, que lá o ácaro rajado, que é o que eu trabalhei no morango, a maioria dos produtores utilizam somente o controle biológico desses ácaros. Ou seja, o controle biológico no ácaro rajado é uma possibilidade de sucesso muito grande. Então, assim, como eles estão utilizando bastante, então, assim, a tendência é que o acesso, né, a esses produtos biológicos se torne cada vez mais fácil. Também a gente tem uma facilidade hoje com o advento da internet, né? As vendas à distância também. Uhum. É bem fácil. É só, na verdade, saber quem vende e com certeza o pessoal envia, né, para interesse, envia para o Sedex, com certeza. O site da Biocontrole, eles vendem. Pronto. O pessoal da Biocontrole. Estou um Controle. pouquinho... Biocontrole. Geralmente essas empresas elas mandam para o país inteiro, né? Para as principais Manda cidades. sim. O celular está aqui descarregando, eu estou colocando o carregador aqui. Pronto. Prontíssimo. Olá. Bom, Alana e Elsa, era isso que eu tinha para falar para vocês e para os produtores. Gostaria aqui de deixar meu agradecimento a Elsa, a Alana, pelo convite. Digam a Gleison, né, que eu mandei um abraço. Só digam. Agradecer até distância, parceria mais forte, Copesuba, Grupo Banco Mundial, Bahia Produtiva, ACAR e ao governo do Estado. E eu espero ter contribuído e agradeço também a vocês pelo conhecimento adquirido. E é isso. A gente aqui agradece, Dena. Eu lhe agradeço em nome da Copesuba, em nome da CA, em nome do projeto Bahia Produtivo. A gente que executa esse projeto nesse momento tão difícil, né, de dificuldade, e a gente vem dando continuidade às nossas atividades do AT, dessa forma à distância, da forma como a gente buscando sempre fazer o melhor. A gente, nesse atendimento remoto, a gente está com a realização de lives, com a gravação de videoaulas no campo, videoaulas com a participação de professores, de doutores como você, sempre buscando levar ao agricultor que está nesse momento em casa, que não está podendo fazer as atividades de campo, que a gente não está podendo fazer as visitas, mas sempre podendo levar a informação. A gente não pode parar a informação. E com esses meios, agora, né, que o Bahia Produtiva proporcionou nesse momento de dificuldade, a gente dá continuidade ao serviço de assistência técnica para que o agricultor ele continue recebendo informação. O atendimento remoto também ele continua com a equipe de assistência técnica. A gente também deixa aqui à disposição. Dena já se colocou à disposição, caso haja alguma dúvida.
No momento que vocês forem assistir a videoaula, quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a equipe, a gente vai estar passando essa dúvida tanto para a equipe quanto para a Dena. Se for passar para a Dena, ele está receptível aí para estar recebendo também esses dados. E é isso, a gente pede a Deus que a gente se livre, né, que a gente fique bem, e todas as pessoas que estejam também com essa doença, né, que a gente sabe que é bastante difícil, que elas fiquem bem, que as famílias, né, melhorem aí, e que a gente volte logo, logo, com fé em Deus, ao normal, né, que a gente volte melhor, né, mas que volte ao normal como era, para o campo, para as atividades, com fé em Deus. Um abraço a todos, passo aí para minha amiga, e valeu, Dena, mais uma vez, meu amigo. Eu que Tamo agradeço. junto, tamo junto. Isso aí, viu, Alana e Dena? Foi muito bom, Dena, a sua discussão aqui, né? Você trouxe, assim, com muita clareza a sua apresentação, e isso é muito importante. Nós sabemos que existem diversas pragas que podem atingir as lavouras de café, mas apesar desse número elevado, todas são facilmente controladas, desde que o cafeicultor tenha um conhecimento básico sobre cada uma delas. Você trouxe hoje aqui as principais, né, Dena, as principais pragas, e eu tenho certeza que em cima dessa apresentação sua, dessa discussão sua, os agricultores, eles vão se inteirar, e é isso que eu sempre digo, a gente precisa sempre estar atento, né, às inovações, às discussões, aos estudos, para que cada vez mais fortaleça o nosso conhecimento e também a nossa prática, né, no campo. E aí, pegando o gancho de Alana, é um trabalho assim, muito importante, né, que a gente está desenvolvendo. O Bahia, o governo do estado, né, vem assim tendo uma visão, né, muito ampla, e assim, graças a Deus, houve aí a oportunidade desse edital e os serviços estão continuando. Então, o objetivo maior é esse, é dar continuidade na assistência técnica de extensão rural aos dirigentes, aos agricultores e aos agentes comunitários dos empreendimentos do Bahia Produtiva. Então, isso está sendo assim um desafio, mas um desafio assim muito bom, muito cheio de conhecimento, né? E isso já vem nos estreitando muito com os ACRs, com os agricultores, e cada apresentação, cada vídeo que a gente elabora, né? Já é assim, a gente percebe que foi melhor do que o outro, né, Alana? Por experiência, né, do trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez a Dena aí pela oportunidade. Você é sempre bem-vindo, viu, Dena? E teremos, sim, outras oportunidades, e a gente vai, assim, é uma honra para a gente você estar perto. Uma coisa só que eu queria só frisar, que você falou da questão do até a distância, a importância do projeto do Bahia Produtivo para o Estado, que sabe para o país inteiro, porque com as gravações das videoaulas, das lives, todo o conteúdo para a agricultura familiar, de uma forma geral, ela está sendo compartilhada. Então, todos os agricultores da Bahia inteira, de todos os municípios, eles vão estar podendo compartilhar conteúdo do estado inteiro. Então, isso é uma troca de conteúdo enorme. Tantos técnicos, tantos agrônomos que estão colocando agora o seu trabalho à disposição de forma remota, gravando vídeo, se reinventando, porque a gente não sabe, aprendendo todo dia. Aprendendo todos os dias. É uma forma positiva. É o lado positivo disso que a gente está vendo aí, a gente aprendendo, se reinventando cada dia. Cada dia. Um abraço aí, meu amigo. E assim, se inscreva no canal, todos os nossos vídeos já estão lá, né? E cada dia que a gente elabora um vídeo, a gente já lança no canal, então se inscrevam e assistam os nossos vídeos.
Um abraço aí, até a próxima live, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço.